Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar das células-tronco, as quais são células que não têm cara de nada, mas que, passando por modificações, conseguem formar outros tipos celulares presentes nos nossos tecidos. E também são células capazes de realizar divisão celular, como mitose e meiose. Essas células-tronco elas estão presentes tanto no embrião como no indivíduo adulto. As do tipo embrionária são mais famosas e são bem versáteis, conseguindo se transformar em qualquer tipo celular. Já as células-tronco adultas estão presentes em alguns órgãos tecidos, ou seja, possuem localização específica no organismo, só que elas têm um poder de plasticidade menor que as embrionárias. Então elas conseguem originar outros tipos celulares, só que não todos aqueles que existem no nosso corpo. Então, como o próprio nome diz, as células-tronco embrionárias estão presentes no embrião. Então vou dar uma pequena sobrevoada no desenvolvimento embriológico humano. Lembrando que a fecundação de espermatozoide com óvulo ele ocorre nessa região da tuba uterina denominada ampola da tuba uterina. Então assim que ocorre a fecundação, a primeira célula formada vai ser o zigoto. Ele migra pela tuba uterina para chegar no útero. Enquanto então o embrião migra por esse caninho, ele vai passando por divisões celulares do tipo mitose, chegando no momento que ele é composto por um aglomerado de células que é conhecida como mórula. Aí assim que esse conjunto de células entra no útero, ele vai se implantar na parede do útero. E ao longo desse pequeno percurso que ele percorre, então, até a parede do útero, ele sofre um aumento de volume por conta da entrada de um líquido do útero no seu interior. Aí o embrião ele passa a ser dividido em dois conjuntos de células. Essas que estão aqui na borda, conhecido como trofoblasto, e essa massa celular interna, denominado embrioblasto. O trofoblasto ele tem como destino a formação da placenta, enquanto que esse embrioblasto vai formar o embrião. Então, essas células internas aqui, o embrioblasto, eles que são de fato as células-tronco embrionárias, cujo período de formação está entre 3 a 5 dias após a fecundação na ampola da tuba uterina. E assim que o embrião se implanta no útero, o embrioblasto começa a se multiplicar e diferenciar em todos os tipos celulares presentes no nosso organismo. Por exemplo, desde uma célula do osso até a célula do nosso sistema nervoso. Bom, eu não vou entrar muito aqui no assunto, mas existem algumas polêmicas acerca da utilização dessas células-tronco embrionárias na área médica. E essas polêmicas elas estão relacionadas ao que a gente define como o início da vida. Por exemplo, o início da vida ela pode ser definida no momento da fecundação, quando ocorre a junção do óvulo e espermatozoide. Então, assim, essas células separadas elas não são consideradas seres vivos. Mas a partir do momento da fecundação, onde ocorre a formação do zigoto, a partir desse momento a gente pode entender como vida. E uma outra forma de se definir o início da vida é a partir da formação das primeiras células nervosas no embrião. E isso está relacionado ao que a gente define como fim da vida. Tá? Uma pessoa é dada como morta a partir do momento em que o seu sistema nervoso central para de funcionar. Que é o que a gente chama de morte encefálica ou morte cerebral. E essa é a definição legal, ou seja, judicial, a respeito da morte. Então, se uma pessoa morre a partir do momento do encerramento das funções do sistema nervoso central, por correlação, a vida teria início a partir do momento dessas células nervosas. E no desenvolvimento do embrião, a formação das primeiras células nervosas, que é conhecida como neurulação, ela ocorre apenas a partir da terceira semana de vida do embrião, ou seja, a terceira semana de vida após a fecundação. E aqui então que entra o dilema ético da utilização dessas células-tronco embrionárias na área médica. Porque se nós pegarmos a definição de vida a partir da fecundação, o uso de células-tronco implicaria então na utilização de um ser vivo. E esse debate é bastante interessante, dá para se falar muito sobre isso, só que não é o objetivo desse vídeo aqui. Então eu vou deixar para vocês alguns filmes que são interessantes de assistir, como A Ilha ou então O Oxigênio, que tem na Netflix, que são muito bons e discutem a questão da utilização de células-tronco e também da clonagem. E por fim, na área da música, aquela que eu acho mais inteligente, mais interessante, é essa daqui, The Great Debate, do Dream Theater, do álbum Six Degrees of Inner Turbulence. Bom, e para quem conhece essa banda de heavy metal progressivo, sabe que a parte instrumental ela é a melhor que tem. E também boa parte de suas letras são muito boas. Essa daqui para mim é uma das melhores. A letra inteira da música ela é muito bem montada e aponta diversas tensões e questionamentos a respeito do uso de células-tronco, então, na área médica. E se você também for super fã do Dream Theater, deixa algo nos comentários. Bom, agora vamos falar das células-tronco adultas, que não tem nenhum questionamento ético. E essas células-tronco adultas, elas são derivadas do embrioblasto, mas que já passaram por algum grau de especialização, modificação celular e que por conta disso não são tão versáteis, ou seja, não consegue se transformar em qualquer célula do corpo. Vai haver sempre uma restrição. Então, das mais famosas células-tronco adultas são aquelas presentes na medula óssea, aquelas que estão no cordão umbilical e que, de maneira geral, todas vão exercer a função de reposição celular ou então regeneração tecidual quando algo é danificado no nosso corpo. E só por umas questões conceituais, a célula-tronco ela pode estar se dividindo, seja por mitose ou meiose, ou então ela pode estar no momento de não divisão celular, que a gente conhece como intérfase. Então as células-tronco elas podem passar por momentos de não divisão celular, assim como a maior parte das células do nosso corpo,
que pelo fato de serem altamente especializadas, elas perderam a capacidade de se dividirem, como por exemplo células do músculo, neurônio, hemácias e por aí vai. E uma outra coisa, a mitose é sempre uma divisão celular na qual uma célula gera duas. Geralmente ela tem a finalidade de repor células somáticas, as células do nosso corpo. E no caso da meiose, é uma divisão celular na qual uma célula origina quatro, cuja finalidade é sempre a formação dos gametas, ou seja, óvulos e espermatozoides. Então, dos diversos tipos de células tronco-adultas que nós temos no nosso corpo, duas estão voltadas à formação dos gametas. Nos homens, lá na parede interna do testículo, existem inúmeras células tronco, denominadas espermatogônias. Essas espermatogônias são células troncos dos nossos espermatozoides, na qual são sintetizados a partir da meiose. Assim como na mulher, ela também possui suas células tronco para os óvulos, que são denominadas ovogônias, que ficam situadas nos ovários. Então essas ovogônias também, por meiose, produzem os óvulos que elas lançam na tuba uterina para a fecundação. Então tanto os espermatozoides quanto os óvulos são células formadas diretamente a partir de células tronco através da meiose. Agora, todas as outras células tronco presentes no nosso corpo adulto, elas formam tecidos sempre a partir de mitoses, sempre com a finalidade de crescimento do organismo, ou então repor células mortas ou reparo de tecido danificado, como por exemplo um leve corte na pele, que alguns dizem que aquilo ali vai estar cicatrizado e refeito. Então, em relação à pele, como ela é composta de dois tecidos, a epiderme e a derme, nós vamos ter células tronco nesses dois locais. Lembrando que a epiderme ela compõe a parte superficial da nossa pele. Ela é dotada de um pequeno número de camadas de células, as quais nós temos principalmente os queratinócitos e melanócitos. Na base da nossa epiderme, nós vamos ter células tronco para essas daqui. Já a derme, que é a parte mais profunda da nossa pele, ela possui basicamente um único tipo celular, que são os fibroblastos, cuja célula tronco é denominada células mesenquimais. Então nós temos células tronco tanto na epiderme quanto na derme. Só que a diferença entre elas é que a taxa de renovação celular é muito mais lenta na derme. Eu sempre faço essa analogia de vocês riscarem a pele com uma caneta ou então fazer uma tatuagem. Bom, quando você faz um desenho na sua pele a caneta, a tinta está pintando apenas as células da epiderme, a parte superficial da nossa pele, que são constantemente renovadas por ação das células tronco. Então, mesmo que você faça um desenho na sua pele e seja porcão, fique uns dias sem tomar banho, a tinta ela vai sumir porque a camada da epiderme ela vai ser completamente refeita. Já a derme, que é o local onde a gente insere a tinta da tatuagem, essa tinta nunca vai sair. Ela vai permanecer ao longo do tempo. Isso porque as células tronco da derme, elas possuem uma taxa de renovação extremamente baixa e muitas vezes somente quando são necessárias, no caso de um corte, por exemplo. Então é por isso que a tatuagem ela persiste praticamente a vida toda. O máximo que pode acontecer é ela dar uma desbotada. Aí você reforça a pintura. E uma outra coisa interessante é em relação aos tendões, que é um tipo de tecido conjuntivo, assim como o da derme. Os tendões eles são responsáveis por conectar o músculo aos ossos. Só que os tendões, assim como a nossa derme, possuem as mesmas células tronco, que também tem uma taxa de renovação extremamente baixa. É por isso que qualquer inflamação em um tendão, qualquer machucado, aquilo para sarar completamente leva semana, muitas vezes meses. Então é por isso que se você tiver uma tendinite no corpo, vai dar um baita trabalho para vocês resolverem isso. Os nossos ossos, que são estruturas que compõem o esqueleto, também possuem suas próprias células tronco. As células dos ossos são chamadas de osteoblastos. Só que a diferença do osso para os outros tecidos, ele é muito rígido, porque ele tem muito cálcio no seu interior. Mas o osso, a despeito dessa rigidez, que parece que ele é uma coisa morta, ele é um tecido muito vivo. Basta vocês quebrarem o osso do corpo, como essa pessoa aqui que fraturou o punho. Então a pessoa vai lá no ortopedista, o médico ele vai apenas colocar os ossos no lugar, ele vai ajustar a posição dos ossos onde foi fraturado. E quem vai resolver o nosso problema regenerando essa região que foi danificada são as células tronco, que nesse caso aqui também são células tronco mesenquimais, aquelas próprias do tecido conjuntivo. Acontece que os ossos eles são completamente revestidos tanto por fora quanto por dentro por uma membrana fina de tecido conjuntivo denominado periósteo, que é aquela externa, e a endósteo, a interna. E é nessas camadas de tecido conjuntivo que vão estar presentes as células tronco. Aí no caso dos ossos, essas células tronco vão se diferenciar em células ósseas, os osteoblastos, e vão reconstruir o osso naquele local. Então veja que aqui nós temos uma plasticidade dessas células mesenquimais. Elas podem tanto gerar células de tecido conjuntivo como células de tecido ósseo. E ela faz isso dependendo do local que ela estiver. Só que às vezes pode dar um BO nessas células e elas podem construir o osso num local que não é osso, como no caso da tendinite calcária. O exemplo dessa figura aqui é um caso de tendinite calcária no tendão calcâneo, aquele do calcanhar, o famoso tendão de Aquiles. Então aqui nesse caso, nesse local do tendão, em vez da célula mesenquimal se transformar numa célula de tecido conjuntivo, que é típica do tendão, ela acabou se transformando em célula óssea
gerando a calcificação local. Ou seja, ela fez pequenos fragmentos de osso no local que não é osso, né? Um tendão. Isso para corrigir uma baita dor de cabeça. Eu mesmo tive esse problema anos atrás, de calcificação do tendão. Só que no meu caso, foi o tendão do músculo supraespinhal. É um músculo que está interno ao nosso ombro, que está relacionado aos movimentos do braço, como levantar, baixar, girar o braço. Aí no meu caso, então, foi gerada uma calcificação bem na extremidade do tendão, como esse aqui da figura. E isso aconteceu nos meus 2 ombros. E isso levou mais ou menos uns 4 meses de fisioterapia para ser corrigido. E nas cartilagens, o esquema delas é o mesmo dos ossos. As cartilagens têm um tipo celular denominado condroblastos. E assim como os ossos, são revestidos por uma fina membrana de tecido conjuntivo, denominado aqui de pericôndrio. Nesse tecido conjuntivo estão presentes as mesmas células mesenquimais. Então, quando for necessário, essas células tronco mesenquimais se transformam em condroblastos, renovando o tecido da cartilagem. E no problema que eu tive no meu ombro, houve calcificação também da cartilagem do ombro, a famosa bursa, cujo processo inflamatório a gente chama de bursite. E só uma coisa, a cartilagem do joelho, ela não possui pericôndrio. Então, no caso dela ser danificada, ela não é reposta de maneira orgânica. Daí, hoje em dia, existem alguns tipos de infiltrações, na qual o ortopedista ele insere um óleo para lubrificar e proteger essa região. E da mesma forma, o tecido adiposo também possui suas células tronco, as mesmas células mesenquimais. A única diferença aqui é que essas células mesenquimais elas não ficam situadas no tecido conjuntivo. No tecido adiposo, elas ficam posicionadas nos capilares sanguíneos que irrigam essa parte, renovando e regenerando o tecido quando for necessário. Já o tecido muscular e nervoso, eles também possuem células tronco, só que agora são de outros tipos, não são mais células mesenquimais. Elas vão receber outros nomes porque têm origem embriológica diferente daquelas células mesenquimais. No caso dos músculos, as células são denominadas miócitos, cuja célula tronco são denominadas células satélites. Essas células satélites são células minúsculas que ficam posicionadas no pequeno espaço entre as células musculares, denominada endomísio. O poder de regeneração dessas células é bem baixo, mas para pequenas regenerações elas conseguem funcionar. O sistema nervoso ele é composto por uma diversidade de células, sendo o neurônio a célula principal. Só que os neurônios eles recebem uma espécie de suporte técnico de outras células denominadas células da glia. No sistema nervoso central, as principais são oligodendrócitos, que são as células que formam a bainha de mielina, funcionando aí, como um isolante elétrico. Temos também os astrócitos, que são células grandes que conectam os neurônios ao sistema circulatório, fornecendo então gases respiratórios, alimentos, nutrientes e tal. E as micróglias, que são linfócitos, realizando então uma defesa imunológica do sistema nervoso central. Só que as micróglias, como elas são linfócitos, elas possuem uma origem sanguínea. Então elas são formadas lá no sangue, que eu já vou falar daqui a pouco. E por muito tempo foi falado que o sistema nervoso central não possui células-tronco, mas existe sim a presença de células-tronco, só que elas são muito limitadas, porque a ocorrência delas é numa região bem central do nosso cérebro, e por isso então elas têm uma ação muito limitada. E elas estão presentes em 2 regiões, nos ventrículos laterais, que são cavidades internas que nós temos no nosso cérebro, em formato de uma letra C, onde é produzido o famoso líquido céfalo-raquidiano. E outro lugar que possui célula-tronco é o giro denteado do hipocampo, que é uma região central também relacionada à memória e aprendizagem. E assim como o sistema nervoso central, o sangue também possui uma maior diversidade de células, as quais são produzidas no interior dos ossos longos, na medula óssea vermelha. É lá onde estão presentes as células-tronco do sangue, denominadas célula-tronco hematopoético. Essas células-tronco aqui produzem os 3 tipos celulares sanguíneos, que são as hemácias, leucócitos e plaquetas. Então, gente, dessa forma eu apresentei para vocês onde estão presentes as células-tronco embrionárias e também das células-tronco adultas, aonde estão as principais delas, divididas então pelo tipo de tecido humano. Dessa forma a gente fecha as células-tronco humanas. E aí o que dá para esticar aqui a título de curiosidade são as células-tronco vegetais, que lá são chamadas de meristemas. E existem nos vegetais 2 tipos de células-tronco, que são denominados meristema primário e secundário. Os meristemas primários estão posicionados no topo do caule, assim como no topo da raiz, e essas são denominadas gemas apicais, assim como eles possuem esse mesmo tecido na posição lateral do corpo, o qual vai ser responsável pelo surgimento e crescimento dos galhos. Então, o interessante dos vegetais é que o crescimento deles se dá sempre na ponta, seja a ponta do caule, ponta da raiz, ou então ponta dos galhos, os ramos laterais. E esse crescimento em extensão vertical é denominado crescimento primário. Já o crescimento em largura dos vegetais é denominado crescimento secundário e é realizado por um outro grupo de células-tronco, os meristemas secundários. Aí no caso existem 2 tipos,
que são câmbio e filogênio. Então, só uma curiosidade, se chega um casal apaixonado e entalha lá um coraçãozinho, escreve o nome deles, e vamos dizer que esse namoro dá certo, e depois de 10 anos eles voltam à mesma árvore, onde vocês acham que vai estar posicionado o coraçãozinho que eles fizeram? Ele vai estar posicionado mais acima, mais abaixo ou no mesmo local? Então, se quiserem saber, é só fazer o teste. Bom, brincadeira. O coração ele vai estar posicionado, gente, sempre no mesmo local. Por quê? O crescimento em extensão se dá sempre nas extremidades, tanto na ponta de cima quanto na ponta de baixo. No tronco, a única coisa que vai acontecer é um crescimento lateral. Então, o que pode acontecer com esse coraçãozinho aqui é que quando esse casal apaixonado for visitar novamente, esse coração esteja um pouquinho deformado, ou seja, um pouquinho mais largo. É só isso. E por fim, uma coisa muito interessante dos vegetais, coisa que nos animais não acontece, é o fato de a gente poder fazer as mudas ou então tirar um pezinho das plantas, que é tecnicamente denominado estaquia. Então o processo disso é bastante simples, a gente corta um galho ou então arranca um ramo. Muitas vezes isso daqui acaba dando certo, porque o tecido onde foi cortado, aquela célula adulta que compõe toda a parte anatômica dos vegetais, eles voltam a se transformar em células tronco, aqueles meristemas. Dessa forma, então, promovendo o crescimento do vegetal, gerando uma nova planta. É isso aí, pessoal. Falou!